Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Hoje, dia 14 de agosto de 2021, estamos iniciando o programa de número 1591. Nesse programa, o destaque fica para um trecho de um programa do Serviço Brasileiro da BBC de Londres do ano de 1989. E como não podemos perder tempos, iniciamos com o nosso Memória Musical. Memória Musical. Encontro DX. Nesse Memória Musical fazemos uma homenagem ao mito Elvis Presley, que é considerado como o rei do rock e que faleceu no dia 16 de agosto de 1977, portanto há 44 anos. Você ouve aqui no Encontro DX o primeiro single de Presley com a RCA, Heartbreak Hotel, lançado em janeiro de 1956, e se tornou um sucesso dele número 1 nas rádios do ano de 1956, Heartbreak Hotel. Mundo DX. Mundo DX. O Brasil está dando um adeus às transmissões de rádio em AM, com a migração das emissoras para o FM. Isso já aconteceu no México há muitos anos. Mas já tem países que estão encerrando o tradicional rádio via ondas curtas artesianas, seja em AM ou FM, e a sintonia será apenas pela internet. Estamos no que os estudiosos chamam de quarta revolução industrial. O mundo que surgiu o rádio ondas artesianas mudou. O rádio AM usa modulação de amplitude, por isso o uso da sigla AM, sendo essa a forma mais simples de transmissão de rádio, segundo os especialistas. O AM, sem dúvida, é o rádio em essência, pois as primeiras transmissões de rádio começaram nessa modalidade, que em geral vão de 520 kHz a 1710 kHz. O rádio AM tem as vantagens de ter mais estações em uma determinada faixa de frequência e ser facilmente captada pelos receptores. Porém, os sinais são mais suscetíveis a interferências de ruídos e estática, e nas grandes cidades, com torres de celular, fios de alta tensão, etc., a sua sintonia realmente ficou difícil na atualidade. Foi por isso que a ABERT, a Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, foi uma das entidades que pediram a migração do AM para o FM. Os grandes nomes do rádio se projetaram no AM, e além disso, para aumentar a audiência, algumas das grandes emissoras do Brasil colocavam as transmissões do AM nas ondas curtas. Mas vamos voltar ao nosso tema, que são as sintonias. Mesmo com a AM no Brasil migrando para FM, há possibilidade de se captar emissoras de AM dos países vizinhos, principalmente no período noturno. Amigos DXistas relatam que estão ouvindo emissoras de AM da América do Sul com uma certa facilidade. Nos tempos do DXismo, tinha empresas em alguns países fabricando até aparelhos para sintonia ondas médias, pois tinha mercado para quem queria fazer DXismo AM. Na verdade, eram aparelhos para sintonizar ondas médias distantes. Há 3 questões que dificultam ouvir AM, sendo a primeira os receptores que, em geral, não possuem uma boa sensibilidade e são projetados para captar apenas emissoras locais. Outra questão são as emissoras. Elas, em geral, não estão bem preparadas tecnicamente com suas antenas e transmissores para levar o sinal o mais distante possível, o que seria o correto. O terceiro aspecto, o mais determinante na escuta, é a propagação das ondas, assim como ocorre nas ondas curtas. O dia que a propagação estiver boa, é possível fazer excelentes captações em ondas médias. O horário, como acontece com as ondas curtas, tem também sua importância para os DXistas. Como já falamos, em geral, o melhor horário de sintonia é o noturno. Apesar dos aparelhos de rádio terem uma peça interna semelhante a uma antena, a captação das ondas médias melhora muito com uma antena loop, palavra inglesa que se escreve L-O-O-P. Portanto, construir ou até mesmo comprar uma antena loop é de grande importância para se praticar o DXismo em AM. Ao contrário do que acontecia antes do advento da internet, hoje em dia é fácil construir ou mesmo comprar uma antena loop. Há vários DXistas que fabricam antenas para a sintonia de ondas médias
e alguns até deram entrevista para o Encontro DX. O DXismo em AM é muito interessante e não devemos pensar que existe apenas o DXismo em ondas curtas. Isso é o que tínhamos para falar hoje sobre o DXismo em AM, que não sabemos até quando vai existir. E agora chegou a vez dos clubes e começamos com o DX Clube do Brasil. É com você, Célio Romais. Alô, caríssimos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais, falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Você conhece o canal do DX Clube do Brasil no YouTube? Pois bem, pesquise por DX Clube do Brasil e encontrarás vários áudios históricos. Neste início de boletim, vamos recordar a antiga rádio RSA, a Voz da África do Sul, em gravação feita por Antônio Ribeiro da Mota no ano de 1986. Esta era a emissora da África do Sul e ela transmitia em português com o objetivo de obter a simpatia dos ouvintes e diminuir o desgaste causado pelo regime de segregação racial conhecido como apartheid. Vamos ouvir as vozes dos apresentadores Paulo Jorge e Maria Eduarda, tão conhecidas por ouvintes daquela época, como Leônidas dos Santos Nascimento de São João Evangelista em Minas. E voltamos em seguida com as notícias atuais das ondas curtas. Dando continuidade à nossa programação desta noite, passamos a apresentar o roteiro das 7h35, a parte especial de nossa programação que traz para os ouvintes brasileiros informações sobre a África do Sul. Portanto, esperamos tê-los conosco ao nosso lado pelos próximos 20 minutos. E assim termina a primeira parte do Onda Curta, o programa dos DXistas brasileiros. Agora vem Maria Eduarda para ler as cartas dos DXistas do Brasil. Olá, Maria Eduarda, como vai? Obrigada, e Paulo Jorge? Tudo ótimo, como sempre. Está pronto para ler cartas agora? Pronto, mas eu antes de começar só gostava de dizer muito rapidamente: oi, gente boa! Para acessar este e outros áudios, busque por DX Clube do Brasil no YouTube. Caso tenha alguma informação relevante que queira compartilhar aqui neste boletim, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Uma das apresentadoras dos programas em espanhol da Rádio Romênia Internacional se aposentou. Irina Kalin produzia e apresentava o espaço Rádio Abierta, levado ao ar nos sábados. Por causa disso, algumas edições do segmento estão sendo repetidas. Irina Kalin informou que espera colaborar com a emissora no próximo verão europeu como freelancer. E a Rádio Huelva é uma das emissoras religiosas lendárias nas ondas curtas. Ela transmite de Monróvia, capital da Libéria, país da África Ocidental. Durante uma guerra civil que durou 14 anos, a emissora foi bombardeada e saqueada. No entanto, retornou ao ar, mas com uma potência reduzida, de apenas 1 kW. Por isso, escutá-la nos dias atuais é um ótimo exemplo de DXismo. Em 14 de julho, durante uma expedição DX realizada na cidade de Itatiaiuçu, Minas, Sérgio Partamian ouviu a emissora às 7h05 no tempo universal, ou seja, às 4h05 da madrugada, no horário de Brasília, na tradicional frequência de 6.050 kHz. Vamos ouvir o áudio que ele gravou da Rádio Huelva. Welcome to Light of the Word Radio, the Ministry of Evangelical Seminary of West Africa. And my name is Dr. Ray Challenger, and it's a privilege to be the host of the program and to put the moments together. And I've got a new colleague here to study the moments today. Pastor Titus Nauman. Titus, why don't you just share a little bit about your ministry and what you do here in next one. Okay, thank you, God, for the privilege to help me here in the world of God.
E ainda em Itatiaia-Sul, Sérgio Partamian captou a Rádio Progresso. Trata-se de uma emissora popular cubana que transmite em 4.765 kHz com 50 kW de potência. O transmissor está localizado em Bejucal e os estúdios em Havana. Ele ouviu e gravou a emissora em 21 de julho, a 1h45 no tempo universal. Vamos ouvir um trecho. En el concierto del próximo sábado en Ritmo, desde el Congo y concertante verano del gigante musical de la onda, de la alegría de La Habana. E no dia 8 de agosto eu captei aqui em Porto Alegre a Rádio Saturno. É uma emissora livre que transmite desde Belo Horizonte, em Minas, na frequência de 6.105 kHz, com uma potência reduzida. A seguir, ouçam a identificação da emissora que foi ao ar às 17h58 no horário de Brasília. Saturno aí, das curtas de 49 metros, 1.150 kHz. A liberdade do som. E tem chegado com sinal regular aqui no Brasil a transmissão da Voz da América em inglês pela frequência de 4.930 kHz. Ela vai ao ar entre 19 e 21 horas no tempo universal. A emissora utiliza um retransmissor localizado no Botsuana. A seguir, escute um trecho que gravei da Voz da América nessa frequência em 7 de agosto, aqui em Porto Alegre. E lembramos que a Rádio Cultura de Araraquara, no estado de São Paulo, tem ligado nos últimos tempos seu transmissor de ondas tropicais em 3.365 kHz. Geralmente ela liga o transmissor para acompanhar as partidas de futebol da Ferroviária pela Série D do Campeonato Brasileiro. E agora a última informação. Desde o início de agosto, as transmissões em francês da Rádio Saudi International voltaram a ser escutadas em ondas curtas. Elas ocorrem entre 14 e 16 no tempo universal em 17.660 kHz. Confira. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Aqui fala Ulisses Galete. Neste programa, iniciaremos a apresentar a matéria do saudoso engenheiro Adalberto Marques de Azevedo, que escreveu a partir de um log que publicamos. Chave de antena simples, equipamento que propicia o chaveamento de 2 receptores para uma mesma antena. Receptor JRC NRD 525. Este receptor, que sintoniza de 90 kHz a 30.000 kHz, foi produzido no final dos anos 80 e início dos anos 90, mas até hoje é considerado por DXistas do mundo todo como um dos melhores receptores para a prática do DX, tanto em ondas médias como em ondas curtas, em especial na banda tropical. Receptor Roth e Schwarz EK47. Este é um fantástico receptor alemão, analógico de dupla conversão, que abrange a faixa de 500 kHz a 30.100 kHz, sendo considerado um dos melhores do que já se fabricou para a sintonia da banda de ondas tropicais. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Célio Romais e Ulisses Galete, pela participação. O próximo clube é da Paraíba. Vamos chamar o Jailton do Amaral. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Canta Ibope apresenta a solução que monitora a audiência de rádios. O consumo de rádio tradicional e digital, o número de ouvintes e o tempo médio de audiência por faixa horária são alguns dos dados analisados pelo Extended
Extend Radio, ferramenta apresentada pelo Cantar Ibope Mídia, que monitora o consumo integrado de emissoras AM, FM e online e avalia o desempenho da concorrência. O rádio vem acompanhando a evolução do consumo da mídia do brasileiro há décadas. Se a atenção do consumidor está cada vez mais fragmentada em tantas mídias, é preciso entender os pontos fortes do conteúdo de áudio em seus diferentes formatos e aproveitar as oportunidades para valorizar os espaços publicitários do meio. O Extend Radio vai facilitar a compreensão desses dados com análise integrada de um consumo que já é multimídia, explica Giovanna Alcântara, diretora de desenvolvimento de negócios regionais da Cantar Ibope Mídia. Com a interface simples, a plataforma apresenta os dados de audiência ao vivo, coletados pela Cantar Ibope Mídia, e o de streaming, analisados pela parceria entre a Triton Digital e a NextDial, empresas especializadas em atenção de áudio digital. Investimentos publicitários devem crescer 8,8% no Brasil. Apesar das transformações e desafios impostos ao mercado de comunicação pela pandemia da Covid-19, o desempenho positivo da publicidade em todo o mundo terá reflexos também no Brasil. De acordo com Ad Spend Report, relatório elaborado pela Datsu de 2021, os investimentos publicitários no país devem crescer 8,8% na comparação com o ano passado. Todo mundo, o investimento em publicidade deve ser na ordem de 634 bilhões de dólares, 10,4% maior em relação a 2020. O relatório também aponta que a queda dos negócios publicitários ocasionada pela pandemia foi menos severa do que o previsto, gerando tendências que prevalecerão na indústria. Os investimentos globais em publicidade na TV devem aumentar 7,1% em 2021, chegando ao valor de 188,4 bilhões de dólares. Segundo o estudo, os responsáveis pelo crescimento são grandes eventos realizados esse ano, como os Jogos Olímpicos e a Eurocopa, que costumam atrair grande audiência e, consequentemente, muitos anunciantes. Última notícia: a Alemanha segue fiel ao rádio na pandemia. A pandemia do Covid-19 alterou os hábitos mundo afora, mas na Alemanha, um costume seguiu firme, o de ouvir rádio. A pesquisa MA 2001 Áudio sobre consumo de mídia revelou que 93% dos alemães ouvem rádio e a grande maioria é fiel às emissoras favoritas. 59% dos entrevistados afirmaram que não mudam o canal durante o dia. O número contraria as previsões do setor, que acreditava que a redução dos deslocamentos faria a audiência diminuir. De acordo com o levantamento, 66 milhões de alemães ouvem rádio todos os dias, por cerca de 4 horas e meia. 57% usam o rádio para atividades relaxantes e 59% associam o meio à melhora do humor. Prova disso é que 71% dos entrevistados sintonizam o rádio quando estão no carro, 59% são ouvintes enquanto cozinham e 43% têm as emissoras como companheiras na hora das refeições. O entusiasmo pelo rádio, pela palavra falada, pelo entretenimento comum, pela transferência de conhecimento e por informações atualizadas e confiáveis tem uma amplitude enorme e torna este meio valioso para as pessoas, destaca a diretora executiva da empresa Rádio Zentrale, Gritz Leitauer. O estudo conclui ainda que a crise sanitária demonstrou a confiança da audiência nos meios de comunicação profissionais. O rádio, para o público, é sinônimo de confiança, entretenimento e companhia durante as 24 horas do dia. Segundo o estudo, ele é uma garantia de alcance para anunciantes para o reinício do novo normal. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Muito obrigado, Jailton do Amaral, pela sua colaboração com o programa Encontro DX. E para encerrar a participação dos clubes, eu conto agora com o DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 UTC em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 2 às 2h30 UTC em 9.955 kHz. Das 3 às 3h30 UTC em 9.955 kHz. Das 11h30 às 12 horas UTC em 5.010 kHz. Das 12 às 12h30 UTC em 9.955 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol de 4 às 5 horas UTC em 9.490 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7
às 17h45 UTC em 5.930 kHz diariamente. Das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha. Das 21 às 22 horas UTC em 11.650 e 9.620 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil. Das 23 às 0 hora UTC em 9.760 e 11.730 kHz para a América do Sul, em 11.650 e 9.700 kHz para a América Central. Das 2 às 3 horas UTC em 9.700 e 11.780 kHz para a América do Sul, em 11.945 e 9.440 kHz para a América Central. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. A WBCQ, da World Last Change, transmite sua programação em idioma português das 11 às 12 horas UTC em 9.330 kHz, das 22 às 23 horas UTC em 9.330 kHz, das 23 a 1 hora UTC em 9.330 kHz. A Rádio Aparecida transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.135 kHz. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 16h30 às 17h30 horas UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 hora UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 horas UTC em 5.010 e 7.780 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 horas UTC em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC em 11.885 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC em 11.885 kHz. A RAI Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 2 às 3 horas UTC em 5.800 kHz
apenas às quintas-feiras. A Rádio 9 de Julho, de São Paulo, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 00h às 00h UTC em 9.820 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português para a África das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3h UTC em 5.800 kHz, sempre às terças-feiras. Antônio Velino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. E após a participação do DX Clube Sem Fronteiras, vamos para um pequeno intervalo e voltamos com DRM, o Rádio Digital. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, estamos iniciando a segunda parte do nosso programa Encontro DX, chamando a participação do meu amigo Francisco Bracini, que vem falar sobre o DRM, o Rádio Digital. Olá, amigos do Encontro DX, iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 14 de agosto de 2021, com o importante comunicado da Escola de Comunicações. O 62º concurso Verde-Amarelo de Radioamadorismo, promovido pela Escola de Comunicações que está completando seu centenário no corrente ano, será realizado em 2 etapas, na categoria CW nos dias 21 e 22 de agosto e na categoria Fonia nos dias 28 e 29 de agosto. Participe deste grande evento do calendário do radioamadorismo mundial, abrilhantando o centenário da Escola de Comunicações. Mais informações, acesse escom.eb.mil.br. Bem, amigos, escutamos o spot relativo ao CVA 2021, um importante comunicado aos radioamadores do maior concurso de radioamadorismo do Brasil e um dos maiores do mundo. Quanto às emissoras que transmitem na tecnologia Digital Rádio Mundial, destacamos as seguintes: Rádio Romênia Internacional em 9.620 kHz, DRM, das 18 às 19 horas, no horário de Brasília, com ótima sintonia reportada no Brasil, transmitindo no idioma espanhol. Vamos falar hoje também sobre demais estações em DRM, transmitindo ao redor do mundo. No entanto, são de difícil sintonia aqui no Brasil, mas cabe ressaltar que o ouvinte pode escutar essas estações também através de rádios definidos por softwares remotos, como por exemplo o SDR Brasília. Para mais detalhes, procure por kivsdr.com. Repetindo, kivsdr.com/public, de público em inglês, para o ouvinte poder escolher o melhor KivSDR remoto para escutar a estação DRM. Lembrando que lá também tem o plugin da tecnologia DRM. Basta selecionar o DRM que o ouvinte poderá sintonizar nesta tecnologia. As estações são as seguintes: Rádio Quiet em 11.970 kHz, das 2 às 5 horas e 15 minutos, no horário de Brasília, no idioma inglês. Essa transmissão é para o sul da Ásia. Rádio Quiet em 15.110 kHz, DRM, das 6h45 às 10 horas e 25 minutos, no horário de Brasília, no idioma árabe, com foco na Europa. Rádio BBC de Londres, em 3.955 kHz, DRM, das 2 às 3 horas, no horário de Brasília, no idioma inglês. Área de transmissão Europa Central. Rádio BBC de Londres, em 15.620 kHz, DRM, das 5 às 6 horas da manhã, horário de Brasília, no idioma inglês, para o sul da Ásia. Rádio Nacional da China. A emissora possui diversas emissões. Vamos destacar as que melhor têm sintonia e podem chegar ao Brasil. Frequência de 9.655 kHz, DRM, das 5 às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, no idioma mandarim.
Rádio Nacional da China, em 9.870 kHz, DRM, das 7 às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, no idioma mandarim. Rádio Nacional da China, em 6.030 kHz, DRM, das 17 horas e 25 minutos às 3 horas da manhã, no horário de Brasília, no idioma mandarim. Uma emissão extensa da Rádio Nacional da China. Rádio Nacional da China, em 7.360 kHz, DRM, da 1 da manhã às 7 horas da manhã, no horário de Brasília, idioma mandarim. Rádio Nova Zelândia Internacional, em 6.115 kHz, DRM, das 13 horas e 51 minutos às 15 horas e 35 minutos, horário de Brasília, no idioma inglês. Rádio Nova Zelândia Internacional, em 9.760 kHz, DRM, das 15 horas e 36 minutos às 17 horas e 58 minutos, no horário de Brasília, no idioma inglês. Emissões para a Nova Zelândia. Bem, amigos, essas são as principais estações em DRM que recentemente foram captadas. Também temos a Rádio Marti dos Estados Unidos em 7.345 kHz, DRM, das 20 às 23 horas no horário de Brasília, no idioma inglês, para Cuba. Então, essa emissão não foi reportada no dia 12 de agosto, mas fica a dica para o ouvinte caso a estação retorne às suas transmissões regulares. Para receptores DRM, procure por Gospel, com 2 L's, DRM, no Mercado Livre, no site mercadolivre.com. De Brasília, Francisco Bracini. Acompanhe no meu canal YouTube as transmissões ao vivo das emissoras na tecnologia DRM, Francisco Bracini com 2 Cs. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Obrigado, Bracini, pela sua participação aqui no Encontro DX. Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. E para encerrar a participação desse time nota 10, que nos ajuda todos os sábados aqui no Encontro DX, eu chamo agora o outro Francisco, o Francisco Jackson, para falar do mundo do radioamadorismo. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador, PY1 PDF. Este é o boletim de notícia da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, AFRR, no programa Encontro DX. Vamos à nossa notícia de hoje. Concurso Verde e Amarelo CVA de radioamadores organizado pelo Exército Brasileiro. Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações do Exército, CRAEC, Estação Oficial Papatango 2, CVA. CVA DX Contest. O concurso Verde e Amarelo CVA DX Contest é uma das mais importantes atividades radioamadorísticas do Brasil. O CVA DX Contest é sempre realizado no terceiro final de semana de agosto em código Morse CW e no quarto final de semana de agosto em SSB Fonia. O CVA DX Contest foi incorporado às comunicações da Semana do Soldado por um aviso ministerial em 16 de junho de 1972 e tem como objetivos promover o congraçamento entre radioamadores e agremiações radioamadorísticas civis e militares de todo o mundo e entrosar radioamadores nas atividades comemorativas da Semana do Soldado, divulgando os eventos referentes aos 25 de agosto e a imagem do Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. O concurso Verde e Amarelo, ou CVA DX Contest, é o mais tradicional concurso de radioamadorismo da história brasileira. Vem ao longo de mais de 50 anos, evoluindo de forma progressiva e adaptando-se aos moldes dos contestes mundiais. O Exército Brasileiro,
através da Escola de Comunicação, incentiva a prática do radioamadorismo e vê a importância do radioamadorismo no desenvolvimento do país. Ao longo de mais de meio século de conteste, demonstrando o carinho e entusiasmo que o Brasil tem com o CVA-DX Conteste. Em 2011, o CVA-DX Conteste abriu as portas para o mundo e em pouco mais de 2 anos, o CVA-DX Conteste vem alcançando espaço no cenário internacional, mostrando ao Brasil e ao mundo o radioamadorismo do nosso país. O CVA-DX Conteste é uma competição internacional entre radioamadores, realizado em código Morse CW, no terceiro final de semana cheio de agosto, tendo início dia 21 de agosto de 2021, às 21 horas UTC, que corresponde a 18 horas de Brasília, e termina no dia 22/8 de 2021, às 21 horas UTC, que corresponde às 18 horas de Brasília. Em FSB Fonia, no quarto final de semana cheio. Início 28/8 de 2021, às 20 horas UTC, que corresponde às 18 horas de Brasília. Término 29/8 de 2021, às 21 horas UTC, que corresponde a 18 horas de Brasília. Todos nós, radioamadores, aqueles que gostam de participar de um conteste, e o conteste, o CVA-DX Conteste, é um dos contestes que mais atrai radioamadores no Brasil, estaremos trabalhando, nós chamamos de trabalhar, o conteste, onde os radioamadores preparam as suas estações, outros se deslocam para locais esmos para poder ter melhor pontuação, ou seja, vão para cima de morros para poder participar do conteste. É uma festa do radioamadorismo brasileiro. Tá aí, pessoal, na próxima semana estaremos trazendo outras informações a respeito do CVA-DX Conteste, ok? Eu espero poder trazer uma surpresinha, da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio Cidadão. Tá bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a todos que nos honram com a sua audiência e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Diretamente de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX, Francisco Jackson dos Santos, PY1 PDF. Obrigado, Francisco Jackson, pelas suas informações ligadas ao mundo do radioamadorismo. Arquivo do Rádio. É indiscutível a qualidade da programação das grandes emissoras internacionais em ondas curtas. Muitas estão desaparecendo já. Essas emissoras tinham jornalistas de alto nível e no caso da Voz da América, por exemplo, o teste era muito difícil e tinha várias etapas, além de entrevista em inglês, entre outras etapas necessárias. A BBC de Londres chegou a ter em sua equipe, em períodos diferentes, é claro, 2 grandes escritores. Um foi Antônio Calado e o outro foi Ivan Lessa. Alguns programas eram verdadeiras conferências, e isso não ficava restrito à BBC de Londres, mas também a outras emissoras. Nesse programa vamos trazer um material do ano de 1989, da BBC de Londres. É um trecho de um programa muito bacana, que tinha como título Imagens do Brasil. E no finalzinho tem também um noticiário de um programa da BBC muito famoso, que era O Mundo Hoje, onde eles davam um panorama sobre o mundo inteiro, incluindo o Brasil. Escutem e tirem suas conclusões de como o Brasil era visto pela imprensa londrina em 1989. Do Brasil. Hoje nós vamos perguntar o que o inglês acha desta música. Ou então, o que o inglês
inglês acha deste cantor? Lady Madonna, children at your feet, wonder how bad Robert Williams, o que o inglês acha do Caetano Veloso? O inglês nem sabe o que é. Não conheço a música dele, não. Quem é o cantor brasileiro mais conhecido na Inglaterra? Realmente. O nome de Gilberto Gil já está conhecido. Paulo Miranda, muito tempo atrás. Eu não sei se tiver um cantor brasileiro mais conhecido do que o outro. Porque não vem muitas vezes aqui, não tem muita publicidade das músicas deles. Tem talvez uma publicidade da música latina, mas eu não acredito que tiver um cantor mais conhecido do que outro aqui em Inglaterra. Quem conhece você acha que é um público muito especializado? Certo. Não é o público em geral? Não, claro que não, porque o público em geral não escuta música que não seja em inglês. Você costuma escutar música popular brasileira nas rádios? Aqui não passa. Não passa. Às vezes algumas instrumentais, sim, mas a música cantando em português, não. Quando toca bossa nova no rádio, o inglês identifica a bossa nova como música do Brasil? Eu não sei, talvez sim. Também é uma questão de geração, né? A geração mais velha, claro que vai identificar, porque ele conhece, porque essas músicas saíram na época deles. Então ele conhece e pode identificar, mas as outras não sei. Agora, Robert, escuta esta batida. O inglês, Robert, identifica, reconhece essa batida como brasileira? Reconhece como música, como batida de carnaval. E porque o carnaval mais famoso é o Carnaval do Rio, desse jeito vai reconhecer como música brasileira. Mas, por exemplo, no Mundial de Futebol, você escuta isso no povo, mas você pode escutar, eu me lembro a última vez quando foi em México, dava para escutar a batida também. E então, para nós é uma coisa latina, e eu acho que pelo jeito de ser carnaval, o inglês vai reconhecer como música brasileira. Mas se você colocasse só o batida, ele não ia dizer certamente isso brasileiro comparado a outra coisa que seja do outro país. Robert Williams, que estamos entrevistando, não é um especialista em música popular brasileira. Imagens do Brasil. Essa série continua na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Você está em sintonia com o serviço brasileiro da BBC. E agora já é madrugada de sexta-feira aqui em Londres e o Oscar está aqui com as primeiras edições dos jornais ingleses de hoje. Oscar, quais são os destaques? Sueli, o principal destaque na maioria dos jornais aqui que a gente já recebeu é a advertência que a primeira-ministra, a Margaret Thatcher, levou de seus próprios colegas do partido. Então, a cúpula do Partido Conservador a está criticando bastante desde a semana passada, depois da renúncia do ministro da Fazenda, o Nigel Marshall. Esse é um assunto que ocupa grande espaço nas primeiras páginas, que registra também o mercado financeiro, como o Cyber já se referiu, dizendo que a libra esterlina, afinal, acabou não caindo como estava se prevendo. E sobre o Brasil, alguma coisa, Oscar? O Financial Times tem 3 materinhas sobre o Brasil e a mais interessante delas fala sobre a pressão que o Maílson da Nóbrega está sofrendo para relaxar cortes nos gastos públicos. Essa pressão viria de empresários e também do presidente Sarney, porque estão querendo liberar verbas para projetos antes do final de
seu governo. Essa é a matéria principal sobre o Brasil. Que saiu no Financial Times também. No Financial Times, as três saíram no Financial Times. A outra matéria fala que o Brasil está comprando tudo que pode de álcool no mercado internacional, porque as suas reservas estão praticamente secando e no Brasil, como você sabe, mais da metade dos veículos atualmente já utiliza o álcool como combustível. A notícia aqui diz que o Brasil está comprando no mercado internacional 1,5 bilhão de litros de álcool para ser usado como combustível. E, finalmente, uma última notinha pequenininha fala que o Brasil está negando um plano sobre cotas de café, um plano em que, segundo a matéria, o Brasil diminuiria a sua participação no mercado como um passo para aumentar os preços do produto. Muito obrigada, Oscar. E eu acho que agora ainda sobrou um tempinho para tratar da nossa correspondência. Rosângela, obrigada pela cartinha e continue escrevendo para a gente. E agora, pouco antes do encerramento da nossa transmissão, vamos ouvir as últimas manchetes com a Maia Santana. Um grande número de alemães orientais saiu novamente às ruas de várias cidades do país, exigindo reformas políticas e o fim do monopólio do poder pelo Partido Comunista. O investidor brasileiro, Nagy Narras, figura central da crise na Bolsa de Valores em junho, foi preso em São Paulo. Muito obrigada, Maia. E com isso, vamos chegando ao final desta segunda edição de O Mundo Hoje. O Serviço Brasileiro estará de volta amanhã, às 19h30, hora de Brasília, nas faixas de 19, 25, 31 e 49 metros. Ouça em instantes as badaladas do Big Ben, anunciando às 2 da manhã em Londres, meia-noite em Brasília. Boa noite. This is London. Ouvimos um trecho de um programa da BBC de Londres, Serviço de Ondas Curtas para o Brasil, transmitido no ano de 1989. Você ouve a Rádio Aparecida e o programa é o Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. Chegamos ao final do programa Encontro DX deste sábado, aproveitando para mandar um abraço aos amigos Diogo Furlan, da cidade de Piracicaba, ao César Hasek, de Salvador, e também para o meu grande amigo, o José Augusto. Um abraço aí, José Augusto. Muito obrigado pelo seu contato, pelos seus e-mails. Estaremos de volta na próxima semana com mais Encontro DX. O Encontro DX tem na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, montagem final do programa a cargo do Luiz Cláudio Oliveira, coordenação de programação da Rádio Aparecida, Edson de Almeida, e a direção geral dos Padres Redentoristas, Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Enquanto isso, curta a nossa página no Facebook, que é Programa Encontro DX. Fiquem na sintonia da Rádio Aparecida, que daqui a instantes começa o programa Com a Mãe Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.